Você pode dar um glória a Deus aí? Eu estava cantando em inglês já essa música. A gente coloca, não é? No Reels, tá bom? Eu estava cantando já em inglês ali do lado, depois entrou um pouco de língua estranha. Mas Deus entendeu o meu louvor aqui essa noite para adorar e louvar o nome precioso do Senhor Jesus. Eu não sei se está falhando só para mim ou para vocês, mas está tudo certo. Tá. Me dê um tempinho, gente. Isso aqui é difícil de arrancar fora. Calma aí. Tira essa parte primeiro aqui, amor. Depois essa parte aqui, ó. Pronto. Olha aí a prova, olha a luta. Tem vitória hoje aqui. Acho que Deus vai querer me usar aqui. Meus irmãos, muito bom estar com vocês. Eu vou começar um pouquinho devagar. Esses dias têm sido dias bem corridos, semanas bem corridas. Nessa manhã estava pregando lá no Rio de Janeiro. 2 anos da igreja aqui, o pastor Rogério Barreto, aquele que ministrou os 81 anos da nossa igreja, ele pregou aqui, e eu estive lá porque ele está num espaço cedido por nós lá no Rio de Janeiro, um prédio que nós temos lá, e nós estamos abençoando a vida dele para implantar aquela igreja. E nos 2 anos dessa igreja eu pude ver com os meus olhos aquilo que Deus tem feito naquele local. Deus tem feito coisas extraordinárias. Uma lição que eu tomei hoje, e ele até falou isso lá, porque ao abrir o espaço para eles poderem cultuar, né, sem custos, sem nada, sabe, a gente está orando aqui e pedindo para Deus abençoar a expansão da nossa igreja, e talvez a gente nem sabe, mas o crescimento e a bênção que a gente vive é porque a gente está plantando isso na vida de alguém. Lembra que eu falei isso? Nós vamos ministrar hoje. A gente só colhe o que a gente planta, e às vezes a gente faz um plantio lá atrás, e quando chega na frente a gente é abençoado e pensa que foi por causa da nossa performance. Não, foi por causa de um plantio que você fez lá atrás. Pastor, mas eu esqueci. Que bom que você esqueceu, porque a mão direita não pode ver o que a mão esquerda está fazendo ou doando. É tão bom quando a gente vive milagres, bênçãos de Deus, respostas e colheitas de coisas que a gente plantou que a gente nem lembra. Que assim seja na sua vida, que a partir de hoje Deus te dê colheitas que você nem lembra quando você semeou, mas a bênção de Deus vai vir para você. Eu já estou pregando, abra comigo em Mateus capítulo 13, versículo 24, enquanto você está em pé. Nós vamos dar continuidade. No último domingo eu iniciei essa mensagem que eu falei sobre a parábola do joio e do trigo, e eu quero dar continuidade hoje aqui com vocês, ministrando um pouquinho também sobre isso. Mateus capítulo 13, versículo 24. Pode tirar um pouquinho do meu retorno, não precisa ser tão alto não, te agradeço. Mateus 13, a partir do versículo 24, para a gente ganhar tempo. Eu tenho muita coisa para poder ministrar hoje ao coração de vocês. Pode dar glória a Deus e aleluia. Hoje de manhã foi um fogo na igreja. Eu falei, será que à noite vão dar tanto glória a Deus e aleluia quanto foi aqui de manhã? Eu espero, hein? Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Você tem um inimigo, e o seu inimigo, ele age enquanto você está dormindo. E o inimigo, ele semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde é que está vindo esse joio? E aqui eu abro uma ressalva. Sempre tem gente que vem questionar: tu não é crente porque tu está vivendo esse problema? Tu não é dizimista, tu não é ofertante, tu não dá dinheiro lá na igreja porque tu está passando por essa dificuldade? Você tem que entender que a diferença de um crente e de não crente não é a falta de tempestade, mas é saber que durante a tempestade que todos nós vamos enfrentar, a sua casa e a sua fé está firmada na rocha. Essa é a diferença. Vai vir tempestade, vai vir dificuldade na sua vida, mas existe uma rocha que te firma. Então ele, porém, lhes respondeu, versículo 28, um inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Ele disse: não. Replicou ele: para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Agora abra em Hebreus capítulo 12, no versículo 1, nós vamos ler o versículo 1 e o 2, a parte A. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso
Deixa eu abrir um outro parêntese aqui. Ele está falando, desembaraçamo-nos. Tem coisas que Deus vai fazer por você, mas tem coisas que são a sua responsabilidade. O que o escritor aos Hebreus está falando, tem coisas que Deus vai fazer, Deus vai te livrar, Deus vai te libertar, mas muitas coisas é você que vai ter que se desembaraçar. Desembaraçamo-nos, é o que está escrito aqui. Essa é a nossa responsabilidade fazer. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento, por favor, dando glória a Deus e dando um aleluia. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, e até está aqui presencialmente na igreja, que não veio no domingo passado, onde eu dei a parte A dessa ministração, iniciando a série de mensagens Raio-X, só para você entender um rápido resumo. Na última mensagem eu falei da mistura que existe na nossa vida, no nosso jardim, no nosso campo, de joio e de trigo. Ou seja, existem coisas que nós plantamos que nós vamos ter que colher. Se a gente planta coisa boa, a gente colhe coisa boa. Se a gente planta coisa ruim, a gente colhe coisas ruins. Isso é uma lei, não só da natureza, mas uma lei espiritual. Mas muitas vezes a gente olha para o nosso campo e a gente vê que nós estamos colhendo e vendo crescer dentro da nossa vida, da nossa casa e do nosso jardim, coisas que nós não plantamos. Porque muitas vezes nós temos que colher coisas que os outros plantaram. Quando foi que eles plantaram, pastor? Não plantaram quando você estava em sentinela, quando você estava olhando, quando você estava acordado. Não, eles plantaram enquanto você estava dormindo. Toda vez que a gente alivia e relaxa o nosso relacionamento com Deus, a gente dorme. E aí a gente dá espaço para o inimigo vir e semear sementes ruins dentro do nosso campo. Foi mais ou menos isso que eu falei. Então, muitas coisas que a gente vive hoje, nós não necessariamente plantamos elas, mas em algum momento a gente dormiu na nossa caminhada com o Senhor. E enquanto a gente dormia, veio o inimigo, porque você tem um inimigo. E o inimigo, às vezes, como diz a Bíblia Sagrada, ele é como um leão que está ao seu derredor, esperando alguém para devorar. Mas às vezes ele não vem como leão, porque se ele vem como leão, ele faz barulho, ele é grande e ele é visível. Às vezes ele espera você dormir e caladinho, ele lança sementes que você só vai perceber que existem na sua vida quando começar a brotar o joio junto com o trigo que você plantou. Então nós falamos um pouco sobre como as coisas são semeadas na nossa vida, e nós temos que fazer um raio-x, nós temos que fazer um levantamento. O que foi plantio meu e o que não foi plantio meu? Então hoje eu quero falar um pouco sobre como identificar a mistura do joio, do trigo que existe no nosso jardim. Sabe por quê? Antigamente, e eu não falo isso aqui para julgar ninguém, mas antigamente era muito mais simples e fácil a gente bater o olho e ver quem era crente e quem não era. Hoje a mistura está um pouco difícil da gente dizer isso. E eu não digo isso só no âmbito visual, de roupa. Não, eu estou falando na vida. Porque antigamente, você vai entender por que eu digo antigamente, e Deus está nos construindo e nos trazendo na igreja, nessa série, para a gente mudar esse cenário daqui para frente. A gente não tem que ficar vivendo, porque antigamente era assim, porque antigamente está amarrado. Daqui para frente, nós como povo de Deus vamos fazer uma diferença. Mas antes, as pessoas eram coerentes, ou seja, o seu comportamento era igual à fé que ela professava. Por exemplo, se antes, eu lembro do meu pai indo às vezes para banco, indo para fazer empreendimentos, pedindo empréstimos. Para um pastor pedir empréstimo naquela hora, ele conseguia fácil. Por quê? Porque todos criam na palavra do pastor. Se eu apareço hoje num banco para abrir uma conta de poupança e disser que eu sou pastor, nem conta de poupança eles abrem para mim. Por quê? Porque existe muita mistura, até entre pastores. A credibilidade daquilo que a gente fala não é vista na nossa vida. Então, o grande problema hoje é que a mesma boca que louva no culto é a boca que lá fora profana. E o mundo está cansado de ver a mensagem que você fala com a sua boca. Não disse o pregador? Pregue em todo momento, se necessário, use as suas palavras. O que ele está falando é, a maior pregação que você tem que fazer não é com o que sai da sua boca, é com o que sai da sua vida. Porque você é uma carta viva e todos que olham para o seu comportamento e para a sua vida precisam entender qual é o Deus que você serve e qual é a fé que você tem. Como é que eu detecto isso? Mistura. Ou seja, existe muito joio no meio do trigo. Mas o reino de Deus é como um campo. Acho bonito isso. Porque Jesus, quando ele vai falar o que é o reino de Deus, ele fala, não, é um campo que tem trigo
e que plantam joio. Então, se isso está saindo da minha vida, quer dizer que mistura entrou na minha vida. Se joio é o que sai da minha boca e do meu comportamento, é porque em algum momento o joio foi plantada no meu campo. E Deus está começando a levantar uma nação santa, uma igreja purificada, para começar a falar assim: eu preciso arrancar o joio no tempo certo da minha vida, porque o meu comportamento tem que ser compatível, ele precisa combinar com a fé e com o Deus que eu sirvo. Então o evangelho, ele não foi feito para ser pregado da boca para fora, ele foi feito para ser pregado da vida para dentro. As pessoas têm que olhar para a vida da igreja, para a sua vida e entender: esse cara é crente, não é pelo que você fala com a sua boca, mas como você age no seu comportamento. Quem está entendendo, dê um glória a Deus. Então, num ambiente às vezes que todo mundo age da mesma forma, se comporta do mesmo jeito, fala as mesmas coisas, a gente começa a perceber. Isso nos mostra que hoje existe um conflito dentro do jardim, dentro do campo. Existe trigo, mas no mesmo jardim existe joio. E só existe essa mistura de comportamento porque existe uma mistura de sementes. Mesmo depois da gente ser liberto e aceitar Jesus, a gente ainda briga e luta com alguns comportamentos da velha criatura. Deus pode libertar instantaneamente? Pode. Ele faz? Faz. Deus faz como Ele quer. Mas eu sou pastor, eu acompanho pessoas, e eu conheço pessoas que são salvas, lavadas e remidas, têm testemunho, têm uma família ilibada, têm um testemunho maravilhoso, mas lutam com joios que foram plantados lá atrás. Você está entendendo? E daqui a pouco eu vou dar mais clareza sobre a mistura, que não, eu não estou falando da mistura que existe no mundo, eu estou falando da mistura que existe dentro do campo, dentro do trigo, dentro da seara do Senhor. E ele fala assim: pastor, me ajuda porque eu preciso arrancar isso. Quando a gente lê a parábola, ele fala: cuidado ao arrancar. Não é um processo tão simples, não. Porque às vezes se você vai arrancar de qualquer maneira o joio que existe na sua vida, junto virá o trigo. E aqui eu quero, dando essa base para você, eu quero entrar naquilo que o escritor diz em Hebreus. Pastor, o que isso tem a ver com aquela palavra de Hebreus? Que a gente tem que tirar o peso que nos desembaraça e a gente tem que vencer o pecado para correr a corrida. O escritor aos Hebreus, ele está dando uma alerta para a igreja. Só de você entender, a carta aos Hebreus é uma carta para o povo de Israel. É para quem conhece a Torá, é para quem sabe quem Deus é para quem tem fé, é para quem tem conhecimento e entendimento. Então, toda vez que você for ler aos Hebreus, entenda, isso aqui é uma carta feita ao povo de Deus. Ele fala assim, ó: não deixe ser parado pelo peso do embaraço, desembarace do peso e do pecado que tenazmente, que proximamente te assedia. O que ele está falando primeiro é: existem lutas que você plantou e você vai colher, mas existem lutas que você não plantou e mesmo assim você vai ter que colher. Não é porque você não plantou que não é a sua responsabilidade. Se o jardim é seu, por mais que outra pessoa externa tenha feito algum mal contra você, é a sua responsabilidade lidar com essa semente e com o fruto desse plantio mal que alguém fez. Só que você vai ter que entender que isso aqui é muito bom. Davi viveu isso e foi o exemplo da minha última pregação. Davi é alguém que, quando foi criança, teve plantio ruim na sua vida, porque ele era excluído pelos seus irmãos, ele era marginalizado pela sua família. O que prova isso é que, quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé, todos os seus irmãos estavam ali para, quem sabe, um ser rei. Quem é que não estava ali? Davi. Ele estava excluído, ele estava fora. Ele, sendo criança, não tem tantas defesas, sendo jovem, não tem tantas defesas para a exclusão que ele sofreu. Tanto que o profeta mandou chamar ele e ungiu ele, rei sobre todo Israel, na frente de todos os seus irmãos. Não é porque ele foi ungido, não é porque ele foi escolhido, não é porque ele foi separado, se levantou rei, que ele não teve joio plantado na sua vida. Isso se mostra brotando depois, quando ele se torna rei. Quando ele se torna rei, aquilo começa a enraizar e a crescer na vida dele. Ele começa a fazer escolhas terríveis para a sua vida. E mesmo assim ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Não é porque você tem joio na sua vida que você é homem ruim. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e você tem que lutar contra o joio que você plantou ou que outras pessoas plantaram na sua vida. Eu posso profetizar isso na sua vida? Eu estou pregando essa noite para homens e para mulheres de Deus. Por mais que eu tenha lutas na minha vida, isso não desmerece o valor que eu tenho diante do meu Deus e do meu Criador. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. E hoje,
conversando com os amigos que me acompanhavam, eles estavam falando um pouco sobre administração, que era o PNP. Quando você vai falar com alguém, com algum funcionário, primeiro você fala algo positivo, depois negativo, depois positivo de novo. Deixa eu fazer PNP com você. Não se coloque um peso muito grande nas suas costas, porque muito talvez do que você está vivendo, não foi você que plantou na sua vida, foram outras pessoas. Mas isso não quer dizer que você não tem responsabilidade sobre o que está crescendo na sua vida. A responsabilidade é sua. Talvez a culpa não seja, eu sempre falo isso, culpa é uma coisa, a responsabilidade é outra totalmente diferente. A culpa dessa colheita não é sua, mas é no seu campo, a responsabilidade é sua e Deus vai te dar sabedoria, poder e autoridade para saber lidar e arrancar o joio no tempo certo. Porque todos nós, gente, vamos colher plantio de outras pessoas na nossa vida. Como assim, pastor? Eu tenho colheitas na minha vida que eu não plantei. Exemplo, Adão. Você também colhe, Adão. Quando eu nasci, eu já nasci com uma natureza pecaminosa. Foi algum ato que eu fiz quando eu estava na barriga da minha mãe? Não, eu nasci com natureza pecaminosa pelo pecado de Adão. Eu herdei o pecado de Adão e por isso eu sou pecador. Então, quando eu nasci do primeiro Adão, eu nasci pecador. Mas é por isso que a gente te convida no final do culto para você nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, você nasce do segundo Adão. Ou seja, a obra e o plantio do segundo Adão arranca e apaga o plantio do primeiro Adão na sua vida. O sangue do segundo Adão, ele arranca fora o joio e joga para queimar no dia da colheita. Você entende que isso é uma analogia da salvação, uma analogia da decisão que você vem tomar aqui? Quando você entrega a sua vida a Jesus, você nasce de novo, e aquilo que você herda do segundo Adão, apaga e arranca aquilo que você herdou do primeiro Adão. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então, ele diz, desembaraçando-nos, uma ação nossa, não é de Deus, é nossa, do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Ele fala de duas coisas distintas. Ele fala do pecado, e nessa série eu vou tratar o pecado, mas ele fala de outra coisa que não é pecado. Ele chama de peso, ele chama de embaraço. Isso às vezes é uma fraqueza dominante que cresce na sua vida. Não é necessariamente um pecado, mas se você alimentar, ela um dia vai culminar em um pecado na sua vida. Então você precisa identificar qual é esse joio que tem no seu campo. Antes de você querer arrancar coisas erradas, você precisa saber o que existe errado. Aqueles servos foram e eles perceberam pelo visual, por aquilo que crescia, falaram, isso aqui não é trigo não. Eles identificaram o que havia errado no campo deles, para depois tomar uma ação. Então, cada um de nós temos o pecado. O texto, coloca de novo para mim o texto, Nata, de Hebreus, que a gente leu primeiro aqui, e nos desembaraçando, o de Hebreus, por favor, desembaraçando-nos do peso, coloca para mim, aqui ó, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Isso aqui chamou a minha atenção, porque ele não fala de pecados, de erros, não, ele fala assim, ó, do pecado, artigo definido. Existe um pecado e uma fraqueza dominante na sua vida que você precisa identificar, porque é em cima disso, é o calcanhar de Aquiles, é nisso que o diabo vai usar e plantar na sua vida. Cada um de nós temos uma fraqueza dominante, não necessariamente um pecado, mas essa fraqueza que é o peso que antecede o pecado, quando ela é alimentada e não é identificada, ao invés da gente dominar ela, é ela que nos domina e se torna um pecado na nossa vida. Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha uma fraqueza dominante. Qual era a fraqueza dele? Mulher. Tanto que ele trama o assassinato do esposo, depois possui e fica com a sua mulher. E ele não controla isso na sua geração. E aquilo que ele não controlou na sua geração, cresceu e se multiplicou na próxima geração. Porque o seu filho Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Por quê? Porque se o pai não freia aqui, o filho sofre lá na frente. Existe uma raiz que precisa ser identificada e tratada nesse tempo, e Deus vai te dar sabedoria para entender o que tem de errado na minha casa e na minha vida, porque eu não quero que os meus filhos colham um plantio que é meu. Você sabia que muitos filhos nossos colhem aquilo que nós plantamos? E você não é o inimigo do seu filho, mas o inimigo plantou no seu jardim, e você não conseguiu identificar que ao invés de trigo, aquilo era um joio na sua vida. O que Davi não matou se multiplicou na vida do seu filho Salomão. Sansão tinha uma fraqueza dominante.
Qual era a fraqueza de Sansão? Há quem diga que era a mulher. Dalila foi a fraqueza. Eu acho que não. Até porque se você for ler na Bíblia, a Bíblia não descreve Dalila como uma mulher sedutora, uma mulher sensual, né? Muitos vão até falar, não, Dalila era uma rainha de bateria de escola de samba. Lê na Bíblia, a Bíblia não faz descrição das medidas corporais dessa mulher ou da sua sensualidade. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que ela colocava a cabeça de Sansão no seu colo e falava no ouvido dele tudo o que ele queria ouvir. Porque o diabo sabe quando o seu casamento está enfraquecido e ele coloca a mulher certa para falar as coisas certas no seu ouvido. Essa mulher não te merece, não. Se eu tivesse um homem como esse, eu estou pregando isso aqui para alguém. O diabo conhece o pecado, a fraqueza, que toda vez quer te revisitar, que toda vez bate na sua porta. E hoje Deus está te dando, pelo poder do Espírito Santo, sabedoria para você arrancar fora e jogar no fogo, para nunca mais cair nesta cilada. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele fala, existe o pecado, mas o problema é que todo mundo está só preocupado com o pecado. É pecado, pastor? É pecado tatuagem? É pecado ficar? É a pergunta que eu mais recebo da juventude. O grande problema é que enquanto você está focado no que é pecado, o que Paulo está falando é, ou o escritor aos Hebreus está falando é, ei, antes do pecado existe algo chamado embaraço. Vocês estão muito preocupados só com o pecado, mas tem algo que é embaraço. Lembra que eu falei que a caminhada cristã é como alguém que está andando numa bicicleta? Enquanto você está em movimento, enquanto você está indo para frente, você tem equilíbrio. Quando você desacelera por causa do peso, você para, você cai. A queda é o pecado, mas a desaceleração é o embaraço. É o peso que te faz ir mais devagar, mais devagar, mais devagar, mais devagar, mais... Não, mas eu não pequei ainda não. Mas você está todo embaraçado com essa pessoa. Você está todo embaraçado nesses ambientes. Mas eu não cometi nenhum pecado. Mas se você continuar no peso do embaraço, você vai pecar. O que o Senhor está falando é, não olhe só para o que é pecado. Olhe o que é a aparência do mal também. Olhe o que é desembaraço na sua vida. Meu Deus. O peso não é pecado, mas ele te leva a pecar. Porque existem coisas que são erradas. E ponto. Erros, pecados universais. Não roubais. Meu irmão, roubar é pecado aqui em qualquer lugar. Se bem que tem gente que quer legalizar, né, os pequenos furtos. Roubo é roubo. É pecado em qualquer lugar do mundo. Então, a gente fala assim, ó, isso aqui não é errado. Isso aqui é certo. Isso aqui não tem na Bíblia nada que condene. Enquanto a gente vive na pequenez do pensamento de viver e de nos condicionar a só fazer o que é pecado e o que não é pecado, a gente nunca amadurece. Amadurecimento é quando eu vou além do que é pecado ou não. Mas pastor, é errado? Não. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 16, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, mas o que ele está falando é, isso aqui é certo para fazer? É certo, não é pecado? Não. Mas será que isso me convém? Para a gente não cair no embaraço, a gente não tem que só ficar notando o que é pecado e o que não é pecado. A gente tem que ir para o próximo nível, gente. É para um próximo estágio e começar a perguntar nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, nas nossas amizades. Convém eu estar aliançada com essa pessoa? Convém eu promover e estar em certos ambientes? É errado, pastor, ir para o seu local? Não, meu irmão, não é errado não. Mas a minha pergunta é, qual é o projeto que Deus tem para a sua vida? O projeto de Deus para a sua vida, convém que você esteja com essas pessoas nesses ambientes? Mas é pecado, pastor? Enquanto você só quiser olhar para o pecado, ficar querendo olhar para o pecado, você não cresce para ver o próximo estágio de amadurecimento cristão que Deus tem na caminhada contigo. Porque tem coisas que servem para quem está no mundo, que não servem para a gente. É pecado? Não. Mas o projeto de vida que Deus tem para a gente é diferente do projeto de vida que Deus tem para Ele. E o meu projeto de vida vai requerer e demandar de mim ações mais inteligentes. Eu não sou mais regido na minha atuação, nos meus relacionamentos, sobre o que é pecado e o que não é pecado. Eu vou ter que perguntar antes desse estágio, será que convém eu fazer essa coisa? E sabe de uma coisa? Não para ainda aí não. Para mim existe ainda um nível maior. E eu oro a Deus, de verdade, que através dessa série de mensagens, a gente consiga elevar o pensamento e o conhecimento da nossa igreja para esse próximo nível. Não é o nível da conveniência mais, é o nível da sabedoria. É certo? É. Convém? Convém. Mas é sábio eu fazer isso?
Quantos vocês estão entendendo isso, gente? Porque tem coisas na vida que são corretas, são lícitas, são convenientes, mas é sábio eu me relacionar com essa pessoa, é sábio eu andar com essa pessoa, é sábio eu frequentar estes ambientes. É aquelas perguntas do jovem. Os jovens só querem saber o que é pecado e o que não é pecado. Você tem que começar a perguntar o que convém e o que é inteligente e sábio para a sua vida. Pastor, é pecado ou não é pecado tatuagem? Pastor, é pecado ou não é pecado? Meu irmão, convém? Combina com o projeto que Deus tem para a sua vida. Então o problema é que a gente nem sabe qual é o projeto que Deus tem para a nossa vida. E qualquer coisa vai. Descubra o projeto e o propósito que Deus tem para a sua vida, que as ações vão vir combinando com aquilo que Ele tem para você. Você não vai mais agir e viver de acordo com é pecado ou não é, mas é conveniente ou não é, mas é inteligente ou não é. Eu sou filho de Deus. E sendo na condição da identidade de filho de Deus, a minha identidade vai demandar de mim coisas que quem não é filho de Deus, não existe essa demanda sobre elas. Eu sou pastor, então tem lugares que eu nunca vou frequentar. Mas pastor, se eu frequentar é pecado? Não. Por que o senhor não frequenta? Porque eu sou pastor e o meu chamado, se eu for para esse local, isso vai ser um embaraço e um peso para a minha vida. E o que o texto está falando é, deixa eu colocar de lado todo o peso, deixa eu colocar de lado todo o embaraço. Por quê? Porque isso vai desacelerar a minha corrida. Deus colocou um alvo para a minha vida, um alvo para o meu chamado, e enquanto eu estou aliançado a pessoas e a ambientes, eu estou pesado. É por isso que às vezes eu oro, Senhor, arranca da minha vida gente que é pesada. Você pode até querer ser amigo dessa pessoa, eu não vou ser, porque é errado, pastor. Não, é correto, é lícito, mas às vezes não é inteligente para a velocidade que Deus quer que eu corra. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então por que o Senhor não anda com eles? Porque são pessoas muito pesadas, são pessoas muito embaraçosas. Por isso que muita gente ora e fala, pastor, eu comecei a fazer essa oração, eu falei, Senhor, me une, traz para a minha vida gente que vai me acelerar, gente que vai me ajudar, gente que vai combinar com o meu chamado, pastor. E parece que deu um resultado contrário. Deus afastou de mim todo mundo que estava ao meu redor. Deus está começando a colheita já, Ele está arrancando o joio que estava ao redor de você, e Ele vai colocar pessoas que combinam, pessoas que andem na mesma velocidade que você precisa andar. Você está entendendo? A corrida cristã, ela é uma corrida única, ela é um revezamento, e às vezes tem gente que é muito devagar, gente que é muito parada, que vai atrapalhar o projeto que Deus tem para a sua vida. É errado andar, namorar, estar com essa pessoa? Querido, não é errado, mas ela é um peso para a tua vida. Aleluia! Deus está libertando cativeiros emocionais essa manhã. Não se pergunte mais se é pecado ou não é na hora de tomar uma decisão. Pergunte, convém ou não convém? Mas depois de ser conveniente, você vai perguntar, mas é sábio? Isso aqui combina com aquilo que Deus tem para a minha vida? Raio-X é isso. É identificar quem eu sou por dentro e entender quais são os limites da minha corrida. Eu não quero trazer peso para a minha vida, para a minha fé e para o meu relacionamento com Deus. Então você precisa primeiro identificar quem você é e onde está o seu joio. Você tem que identificar a fraqueza. Fraqueza, ela tem de ser algo cíclico. Quando eu estou falando de fraqueza agora, deixa eu passar para o pecado. O pecado que tenazmente nos assedia. Ele está falando de algo único, não é de pecados. Existe um pecado, que ele é cíclico, que em tempos ele vem te revisitar, ele vem te assolar, ele vem bater na porta da sua vida. E geralmente ele faz isso quando Deus está prestes a fazer algo muito grande na sua vida. Ele volta para te revisitar. É onde está o teu calcanhar de Aquiles. E eu peço ao Espírito Santo que sonde e traga a sua memória para que você possa identificar onde é esse joio, onde é esse pecado, e comece a monitorar e dominá-lo, senão o pecado te domina. Pedro teve um pouco disso. Olha só, Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, foi discipulado por Jesus. Daí Jesus foi ser crucificado, ia subir aos céus, crucificado, ia ressuscitar, subir aos céus, depois ia voltar para comissionar, e aí começar de fato o projeto e o processo na vida de Pedro. Então Pedro estava com Jesus, ele era trainee
Deus queria fazer ele agora um VP, um C-level, um cara com autoridade. Deus ia trocar ele de discípulo para apóstolo, mas ele não viu isso antes. Então, quando Jesus morre, o que ele faz? Ele volta a pescar. Ele volta para as mesmas práticas de antigamente, nos mesmos ambientes de antigamente, com as mesmas ferramentas de antigamente. Aí Jesus volta para comissionar, e Jesus vai procurar Pedro. Cadê Pedro? Quando ele chega, Pedro está pescando. A minha pergunta é: onde é que este indivíduo colocou este barco? Por que ele não furou o casco? Por que ele não vendeu o barco quando Jesus chamou ele da primeira vez? Talvez porque ele tinha como plano B: se não der certo o ministério, tem aquilo ali. Se não der certo esse relacionamento, tem esse contatinho ali. Então a gente começa a ficar grudado com coisas lá de trás, e a gente não sabe que aquilo que não está deixando a gente viver o novo de Deus. E toda vez que alguma coisa está errada, a gente tem a tendência de voltar para aquele recurso, para aquela muleta, para aquele joio, para aquela fraqueza, para aquele pecado, mal sabendo que daqui a pouco Deus ia aparecer e falar: meu filho, tu vai ser o pastor da minha igreja. Então o pecado, ele geralmente vem num ciclo e inicia na sua vida quando Deus está prestes a fazer algo extraordinário. Isso chama-se peso. Afunda o peso. Se desfaça do peso. O que é que você ainda está seguro, que você ainda traz, que você está rebocando do passado, com medo de viver o novo de Deus na sua vida? Deus te chamou para o ministério. Se Ele te chamou, Ele te sustenta. Não tenha medo. Deus é ou não é fiel? Deus é ou não é o dono da prata e do ouro? O grande problema é que eu não sei se vai dar certo esse negócio de ministério. Se Deus te chamou, já deu certo. Ele não chama perdedor, Ele chama vitorioso. Largue aquilo que te segura lá atrás. Desfaz do joio que está plantado aí no teu campo, porque Deus tem uma colheita maravilhosa para a sua vida. Tem muita gente com muito peso no ministério e na vida. Se desembaraça disso, para que Deus te chamar para o que Ele tem de novo para a sua vida. Senhor, entendemos, olha, tem aqui um joio, identificamos. Você quer que a gente arranque? Ele: não, arranca não. Sabe por quê? Não existem soluções rápidas para problemas como esse. A gente acha que é simples demais. A gente acha que é fácil demais. Fala: não, não arranca não. Deixa aí, no momento certo vai vir o momento da colheita. A gente acha que é muito fácil a gente arrancar algo indesejável na nossa vida, quando o Deus, o dono do campo, está falando: segura um pouco, eu vou usar isso para te amadurecer, eu vou usar essa aflição para te dar um peso de glória. Para quem estava ontem aqui, está tudo amarrado aqui a mensagem. Quem estava ontem, essa aflição não é para te matar, é para te fortificar, porque a aflição, ela tem um peso, a tribulação, ela pesa, ela tem um peso, mas qual é o peso dela? Porque essa leve e momentânea aflição vai causar em mim um peso de glória eterna. Então esse joio está te fortificando, te deixando mais forte, te deixando uma pessoa melhor, porque quando vier a minha glória sobre a sua vida, você vai ter capacidade de aguentar aquilo que eu estou fazendo. Quem que eu estou falando com tudo isso? É porque você é salvo. Jesus, o Espírito Santo mora na sua vida. E aí você olha e fala assim: mas eu tenho um joio. Mesmo sendo salvo, mesmo Deus agindo na tua vida, existem joios na sua vida que precisam ser arrancados. Existem coisas erradas na sua vida que precisam primeiro ser identificadas. E geralmente são sementes lançadas no passado. Você entende que às vezes você vai ser julgado até na igreja por estar colhendo coisas ruins de sementes lá de trás? Porque você não colhe hoje o que você plantou hoje. Hoje você está colhendo o que você plantou lá atrás. Então tem muita gente que está vivendo com Cristo agora, mas ainda está colhendo a colheita das sementes que foram lançadas quando você não conhecia Cristo. É por isso que as pessoas apontam um dedo na tua cara e falam: como é que tu está na igreja e está vivendo isso? Como é que tu está na igreja, tu anda com Deus e está passando por essa dificuldade? É porque você colhe ainda as sementes que outras pessoas plantaram ou que você plantou lá atrás. Porque uma semente, ela não vira colheita de um dia para a noite. Então quando as pessoas apontarem um dedo na sua cara para julgar a sua colheita, fala: não julga a minha colheita não, julgue a minha semeadura. Eu posso estar colhendo uma situação difícil, mas eu estou semeando bênção. Eu posso estar passando por dificuldade financeira, mas eu estou semeando abundância. Eu posso estar passando por tempos de tristeza e por tempos de assolação, mas eu estou semeando bonança e vitória na minha vida. Talvez você ainda não esteja vivendo, desde que você aceitou a Jesus, coisas boas, mas se você aceitou,
eu tenho certeza que já foi semeado e você já está regando, você já está aguando vitória, cura, bênção, multiplicação. Lá na frente você vai colher. Está aí uma resposta que eu dou às vezes para pessoas que falam: pastor, eu aceitei Jesus e desde que eu aceitei Jesus a minha vida foi de mal a pior. Falei: sabe por que foi de mal a pior? Porque você está colhendo o que você fez no tempo de pecado. Só que entre a semeadura e a colheita demora. Mas não se preocupe não, porque se você aceitou a Jesus, eu tenho certeza que Ele já está plantando no seu campo sementes de bênção. Todos estão entendendo isso? E essa é a dicotomia, a dificuldade da gente entender às vezes. Eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, eu estou sendo fiel em dízimos e ofertas, eu sirvo em um serviço aos irmãos, mas eu estou colhendo muita coisa ruim. É porque você está colhendo uma semente de ontem. Mas a sua semeadura de hoje vai brotar, ela vai crescer, ela vai frutificar, e ela vai trazer para a sua vida, ela vai trazer para a sua casa, ela vai trazer para o seu jardim bênçãos de Deus incomparáveis. Fala para a pessoa do teu lado: cola em mim. Está feio agora, mas você vai ver a minha colheita vai ser extraordinária. Mesmo colhendo falência, estou semeando prosperidade. Mesmo colhendo privações na vida, estou semeando vida com abundância. Hoje eu estou plantando para amanhã, para o meu futuro, eu colher as coisas que Deus tem para a minha vida. Aleluias. Então, pare de julgar a colheita das pessoas, porque você não sabe quando foi o plantio. Mas se ela está na igreja, pode ter certeza, ela está plantando boas sementes. Existe trigo, existe alimento. Você será saciado, mantido por aquilo que Deus está plantando hoje aqui na sua vida. Minha colheita pode até estar ruim, meu amor, mas o meu plantio é extraordinário. É isso que esse texto diz. Então, eu falei do positivo, negativo, agora eu volto para o positivo, PNP. Tem uma boa notícia para terminar isso aqui para você. Eu tenho uma boa notícia sobre esse pecado, o pecado, que o escritor diz, do pecado que te persegue, que volta, que te revisita de tempos em tempos. Ele é o teu calcanhar de Aquiles, e o teu inimigo sabe, é por isso que ele te ataca nessa área. Ou você acha que o diabo é bobo? O diabo vai te atacar na área que você mais necessita e precisa. Quando Jesus vai no deserto e ele faz o seu jejum de 40 dias, qual é a primeira coisa que o diabo oferece para ele? Ei, transforma pedra em pão, porque ele vai sempre naquilo que você está sentindo a maior dificuldade. Qual é o maior calcanhar de Aquiles dele? Ele vai lá e faz isso. Mas você tem que entender que Satanás não cria nada, ele só deturpa, ele não tem criatividade. Então essa é a boa notícia. Como assim, pastor? Essa é a boa notícia. É que se ele apresentou algo na sua vida, ele quis atacar a sua fraqueza e você venceu uma vez, na próxima vez que ele vier, ele não vai apresentar algo novo. Ele pode até mudar a maquiagem, mudar a capa, mudar a pessoa, mas ele vai querer apresentar para você o mesmo pecado. Ele vai querer colocar de bandeja para você a mesma fraqueza, mas se você venceu lá atrás, você vai vencer de novo aqui na frente. Se Deus te deu poder e autoridade para superar no passado, toda vez que Ele apresentar a mesma coisa, você vai falar: diabo, eu já venci de você lá atrás, você está debaixo dos meus pés, e eu não vou cair mais uma vez nesse embaraço ou nesse pecado, porque Deus já me deu vitória. Aleluias. É uma boa notícia. O teu inimigo não vai trazer nada de novo, ele vai trazer algo velho que você já venceu uma vez. Se você já venceu uma vez, você pode vencer de novo. Posso pregar para pessoas que sofrem com vícios? Se você conseguiu ficar limpo muito tempo, você consegue de novo. Conseguiu ficar já limpo 1 ano, 2, 3? Está caído agora? Deus vai te levantar de novo, porque se você conseguiu ficar 3, você fica 6. Se você conseguiu 6, você consegue 12. Se você conseguiu 12, a vida inteira você pode ser liberto da droga, da bebida, do entorpecente, porque Deus já te fez vencer lá atrás. E se você venceu lá, Ele vai te dar hoje a vitória para você vencer novamente. É o que acontece com Davi. O centro do nosso jardim é um homem que tem um jardim com trigo, mas tem joio. Quando ele aparece no arraial onde está tendo guerra com os filisteus, ele percebe que existe um gigante chamado Golias. Aí ele chega lá e ele percebe: o que esse cara está fazendo? Não, o cara é muito grande. E ele é desaforado, ele está falando alto e ele é grande. Aí sabe o que Davi remete? Davi usa a mesma técnica, a mesma metodologia. Calma aí.
ele é grande e fala alto. Rapaz, quando eu cuidava de ovelha, eu matava urso que era grande e eu matava leão que rugia alto. Se eu mato urso que é grande e mato leão que ruge alto, quem é esse incircunciso filisteu para falar essas coisas do povo de Deus? Se eu venci lá atrás, eu vou vencer de novo, porque Deus levanta uma barreira, um inimigo, Satanás levanta, mas ele não tem criatividade. Ele pode até mudar o ser, mudar a pessoa, mas sempre vai ser a mesma barreira e o mesmo ataque. Mas Deus está te trazendo à memória hoje, o que você já venceu lá atrás? Você tem poder para vencer novamente. Ele mata Golias porque ele faz esse raio-x. Calma aí, quais são as características dessa fraqueza, desse ataque? Lá atrás eu já venci isso, eu vou vencer novamente. E só para testificar no seu coração, pode subir aqui o grupo de louvor. Quando a minha esposa já pregou sobre isso, em 1 Samuel capítulo 21, o mesmo Davi, ele matou leão e urso. Daqui, o diabo se levanta novamente com a mesma estratégia, levanta alguém alto, levanta alguém forte, alguém que tem voz, alguém que causa medo nos outros para poder deixar ele acuado. Ele falou, não, já venci urso e leão e eu vou matar esse gigante. Depois dele vencer o gigante, em 1 Samuel capítulo 21, Davi está talvez diante do seu maior desafio, correndo risco de vida. Por quê? Porque um homem grande, não apenas na estatura, chamado Saul, porque quando Deus vai escolher Saul, o texto fala, todos da sua região batiam no ombro, ele era grande, e ele era rei de Israel, o que ele falava tinha poder, ele rugia alto. O que acontece em 1 Samuel capítulo 21? Saul está perseguindo Davi para matá-lo, assim como um leão já perseguiu, um urso perseguiu e Golias perseguiu. Você está entendendo? O diabo vai revisitar a vida dele com a mesma estratégia. Aí o que dessa vez não Davi faz? Porque Davi estava tão desnorteado que ele não conseguiu fazer o raio-x. Ele não conseguiu fazer o scan para entender quais são as armas que eu vou usar para vencer essa próxima batalha e desafio. Então a palavra de Deus fala que ele vai até a porta, o portão da cidade dos filisteus em fuga, e ele pede ajuda. Ao chegar lá, ele é reconhecido e tem um profeta dos filisteus, Aimeleque, que fala assim, olha, Davi é contra Saul, eu não tenho muito o que fazer não, eu não tenho muito como te ajudar aqui não, mas uma coisa eu posso fazer por você, eu vou te dar uma arma de defesa, pelo menos você não vai lutar com a mão abanando, você vai ter alguma arma para se defender. Sabe o que Aimeleque faz? Vai lá para dentro e pega a espada de Golias. A espada de Golias é a mesma espada que depois de Davi derrubar, Davi desembanha a espada de Golias e corta a cabeça de Golias. A espada de Golias era uma sinalização da vitória que ele teve sobre o último oponente, sobre Golias. E às vezes a gente está tão agitado, às vezes a gente não consegue ver, aí Deus manda um profeta, um homem, uma mulher de Deus para falar, deixa eu falar uma coisa, está vendo essa ferramenta que eu vou te dar aqui? Foi a ferramenta que você usou para matar o último gigante. Ei, isso aqui, gente, é uma mensagem de Deus. É um SMS, é um zap de Deus falando, se eu te usei para matar um gigante antes com essa ferramenta, quem Saul acha que é para matar quem é escolhido de Deus? Quem eu levantei, quem eu projetei, quem tem um plano, um chamado, tu tem um chamado muito grande. Toda vez que o teu inimigo vier te atacar na tua fraqueza, toda vez que ele quiser jogar um pecado na tua cara, Deus está falando, eu te dou uma ferramenta, mas não é uma ferramenta nova, é uma ferramenta que você já usou antes, para vencer antes o mesmo problema. Você já venceu o problema que você está enfrentando, e Deus me trouxe essa noite para falar, novamente eu trago à sua memória, tudo aquilo que Deus já colocou na sua mão. Você tem poder, ferramentas e armas para vencer novamente aquilo que está te assolando. Você pode ficar de pé? Aleluia! Esse problema não vai te matar, essa tentação não vai te derrubar, essa fraqueza não vai fazer você sucumbir. Por quê? Porque você já venceu ela antes. E por mais que você não lembre, Deus está me usando como esse profeta, esse sacerdote hoje,
para colocar a espada de Saul na tua mão, para você entender, você tem forças, você tem um Espírito Santo de Deus dentro de você, e Ele vai te dar sabedoria, e Ele vai te dar forças para entender. Se você venceu lá atrás, você vai vencer de novo. Se você derrotou lá atrás, você derrota de novo. Se você aguentou lá atrás, você aguenta de novo. Se você subsistiu lá atrás, você vai subsistir de novo. Se você não caiu lá atrás, você não vai cair aqui de novo. Portanto, eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu peço que a igreja feche os olhos. Tem pessoas aqui que estão lutando com a mesma coisa ano após ano. Vem inverno, vai inverno, o mesmo problema, a mesma novela, o mesmo enredo, porque é assim que Satanás quer atuar na sua vida. Ele quer pegar a sua fraqueza, quer pegar aquele pecado e esfregar de novo na sua cara, ciclo após ciclo, etapa após etapa, ano após ano. Mas hoje Deus quer colocar uma espada na tua mão, dizendo: está aqui a espada que uma vez eu te usei para vencer esse inimigo, e eu quero te lembrar de novo que eu vou te usar para vencer novamente este inimigo. Se tem alguém entre nós que nunca tomou a decisão de aceitar a Jesus e ser guiado por Ele, isso acontece quando a gente tem o Espírito Santo dentro da nossa vida. Lembra que eu falei no começo? O que separa um crente do não crente não são as tempestades. Todos nós vivemos as mesmas tempestades, mas a minha casa está firmada na rocha. E hoje Deus te convida para firmar a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu campo, o teu jardim na rocha. Porque quando firma, Ele te dá ferramentas, Ele coloca na tua mão as armas necessárias para você acabar com os inimigos que querem te derrubar e sucumbir a sua vida e a sua família. Portanto, fecha o olho, igreja, entre em espírito de oração nesse momento. Tem alguém que está aqui entre nós, que hoje quer ganhar forças para vencer essas fraquezas e pecados que sempre te empurram para o fundo do poço, que sempre te revisitam e acabam com a sua vida? Quando Jesus Cristo entra na sua vida, Ele rompe com isso. Pode até viver problemas, mas você não tem mais joio, muito joio no seu campo. O seu campo é feito de trigo. Aqui e ali vai ter um joio, mas Ele vai te dar sabedoria para arrancar no tempo certo esse joio. Ele vai colocar a ferramenta certa na tua mão. Existe alguém que está entre nós essa noite que quer tomar essa decisão de aceitar a Jesus? Se você quer receber essa espada, se você quer ser guiado, se você quer ter clareza e visão daquilo que está errado na sua vida, eu convido para você, saia do seu lugar, vence esse gigante e vem aqui para frente.